Você sabe como arqueólogos descobrem o sexo de um esqueleto de um indivíduo que viveu há milhares de anos? Ou como um médico legista descobre o sexo de um esqueleto encontrado em uma cena de crime? Muitas vezes é fácil descobrir o sexo, porque você avalia o maxilar, a forma do quadril, mas na maioria dos casos, essas partes do corpo não são encontradas, ou então são encontrados apenas fragmentos de ossos. Um grupo de pesquisadores, incluindo a bióloga brasileira Raquel Gerlach, da USP de Ribeirão Preto, desenvolveu um método inovador que vai resolver essa questão de forma simples e ágil. Atualmente, para detectar o sexo de uma amostra, é preciso triturar ossos e dentes em uma solução específica que vai ser usada para amplificar o DNA daquela amostra. Esse processo destrói a própria amostra. Só que agora os pesquisadores identificaram uma proteína chamada amelogenina, responsável pela formação da coroa dentária, ou seja, a parte visível dos nossos dentes. E a análise dessa proteína pode ajudar na identificação do sexo dos esqueletos. Mas como isso é possível? Como aprendemos nas aulas de biologia do ensino médio, as mulheres possuem os cromossomos XX, enquanto os homens possuem os cromossomos XY. A questão é que os pesquisadores descobriram que essa proteína, a amelogenina, ela é presente tanto no cromossomo X quanto no cromossomo Y, ou seja, ela é codificada por genes presentes nesses cromossomos. Só que existem algumas diferenças. A proteína codificada no cromossomo X apresenta 23 diferenças em relação à proteína codificada no cromossomo Y. Então é possível detectar pequenas alterações nessa proteína que são ligadas ao sexo. Afinal, só os homens possuem cromossomo Y. Tá, mas qual a relação entre o tecido mais duro do corpo e o sexo dos esqueletos? A questão é que o tecido mais duro e mais denso do corpo humano é o esmalte do dente, e ele resiste de maneira excepcional à temperatura, ao tempo e também a contaminações, fazendo dele o tecido ideal para a identificação do sexo de esqueletos. Inclusive, ele já foi utilizado para identificar o sexo de múmias nesse mesmo experimento. Tá aí a importância da pesquisa de arqueólogos, que, a princípio, parecem apenas nutrir a curiosidade de como as sociedades antigas eram organizadas, mas que, devido a esse experimento, deram uma nova utilidade para as múmias que esses arqueólogos encontram. Afinal, foi a partir do esqueleto dessas múmias que surgiu o desenvolvimento desse método de identificar o sexo de esqueletos. Então, ao invés de triturar os ossos, esse método vai utilizar uma pequena amostra do esmalte dos dentes, que vai ser colocada em uma solução e avaliada por uma máquina chamada espectrômetro de massa. Essa máquina vai detectar as pequenas variações que existem nas proteínas dessa amostra, que são aquelas variações entre os cromossomos X e os cromossomos Y, e aí que vai ser possível identificar de onde veio. Se a amostra possui diferenças que só pertencem ao cromossomo Y, ela é uma amostra proveniente de um homem. Agora, se ela só possui características que são provenientes de proteínas que vêm do cromossomo X, é porque ela veio de uma mulher. Além da simplicidade dessa técnica, ela também permite identificar o sexo de bebês e adolescentes, porque esses indivíduos ainda não apresentaram as alterações no esqueleto que são comuns de acontecerem na puberdade, que são um engrossamento do maxilar, um alargamento dos quadris das mulheres para poder passar o filho durante o parto. Então, é uma técnica que tem uma abrangência muito grande, podendo ser utilizada também nesses esqueletos. E tem uma outra coisa importante também que essa pesquisa ajudou. A idade do esqueleto, ela é totalmente ligada ao sexo daquele esqueleto. Porque para você saber a idade, você primeiramente, segundo a literatura médica, precisa saber o sexo daquela pessoa. Outra característica também que é relativa ao sexo é a estatura. Com apenas um fragmento de osso e sabendo o sexo, você tem uma ideia da estatura daquele indivíduo. Não precisa identificar o esqueleto inteiro. E qual a importância dessa pesquisa? Com isso, a gente consegue identificar o sexo dos esqueletos com maior precisão. E isso permite com que os arqueólogos consigam montar a história daquela sociedade enterrada, os médicos legistas consigam contar a história melhor do que aconteceu em determinada cena de crime. Tudo isso faz com que a gente tenha um entendimento melhor do passado. E como dizia Carl Sagan, é preciso conhecer o passado para entender o presente. E essa pesquisa fantástica nos permite exatamente isso. Bom, o próximo passo dos pesquisadores é usar essa técnica em esqueletos que sofreram alterações de altas temperaturas, como por exemplo em incêndios, em que é quase muito difícil identificar o DNA dessas amostras. Então imagina, se você pega o esmalte do dente, que é super resistente à temperatura, e tem como identificar o sexo daquela pessoa nessa amostra, isso é de fato fantástico. Pessoal, é isso. Um grande abraço, espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Se vocês gostaram, cliquem no gostei aqui embaixo, se inscrevam no canal, compartilhem com seus amigos e não se esqueçam de apoiar o nosso trabalho aqui no Apoia-se, beleza? Um grande abraço, valeu!